Bom, começamos mais um livro. Nossa, gente, dá um friozinho na barriga, porque daqui a pouco a gente acaba, né? A Bíblia. Nossa, mas a gente volta a começar no começo de novo. Então, hoje a gente vai começar o livro de Primeiro Tessalonicenses. Essa carta de Paulo, eu acho que ela foi escrita em conjunto. Alguns estudiosos acham que ela foi escrita em conjunto entre Paulo, Silas e Timóteo, que eles estavam juntos quando essa carta foi escrita. Então, ela foi escrita à igreja de Tessalônica. Então, para a gente ter uma ideia, eu gosto porque algumas de vocês ainda não estavam aqui e outras, às vezes, a gente às vezes esquece, né? Então, nós vamos lá no livro de Atos, capítulo 17, para a gente saber quem é, ou onde é essa cidade Tessalônica e quem é essa igreja que Paulo escreve essa carta para eles, tá? Como que Paulo chegou lá, o que que aconteceu. Então, aqui Paulo já tinha feito uma viagem missionária e já foi visitar, antes no capítulo 16, Timóteo se une a Paulo e Silas. Então, Paulo e Silas e Timóteo estavam nessa viagem e foi quando ele escutou uma voz, né? Que ele sempre reconheceu essas vozes como uma orientação divina, ou do Espírito Santo, ou do próprio Jesus. Às vezes falava com Paulo, falando: passa a Macedônia e ajuda, né? Então, Paulo foi enviado para ir para outro lado diferente do que ele tinha ido. Então, ele passou por Filipos, no capítulo 16, foram colocados na prisão enquanto estavam em Filipos. Depois, eles partiram e chegaram a Tessalônica. Então, é aqui no capítulo 17, a gente vai ver como que foi que eles chegaram lá. Então, eu vou ler um pedaço aqui, ó. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Então a gente já sabe que Paulo, cada vez que ele chegava numa cidade nova, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga judaica, porque ele era um judeu, né? E ele era tinha suas tradições, foi criada. Então a primeira coisa que ele fazia era querer levar o evangelho para os seus, né? E a gente já viu em Atos, em outro capítulo, que ele falou: olha, eu vim para vocês, para trazer essa mensagem do evangelho para vocês, mas como vocês não querem, então eu sacudo a poeira do meu sapato e vou levar para os gentios, né? Então ele às vezes ficava bravo com os judeus quando eles não recebiam. Então ele foi procurar uma sinagoga judaica, segundo o seu costume. Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base na Escritura, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: esse Jesus que proclamo é o Cristo. Então ele estava falando: vocês não estão esperando o Messias? Não estão esperando aquele que vem resgatar os judeus, que a Bíblia não fala lá no Velho Testamento que ele ia sofrer, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Esse é o Jesus que eu estou pregando. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e a Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Então ali você já viu que na história da vida, da carreira de Paulo como missionário, às vezes era mais mulheres, e até hoje, né, gente? Vamos pensar aqui em nós. Quem são que estão buscando a Deus aqui? Somos a gente, as mulheres. Os homens estão lá pegando carona na nossa fé, né? A maioria dos nossos maridos é assim, está pegando carona na nossa fé. E isso não é coisa nova, não. Isso já aconteceu, já acontecia na época de Paulo também. Os judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas e fizeram trazê-lo para fora. Então, aqui, depois de 3 semanas que Paulo estava indo na sinagoga todo sábado,
e levando a mensagem do evangelho, porque ele tinha oportunidade de falar. Então, o pessoal de lá cansou dele e formou um mutirão de gente para levar Paulo para a cadeia. Então, eles causou uma revolução, fez um tumulto grande, invadiu a casa onde Paulo estava hospedado para tirar, e acabou que os irmãos lá de. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e de outros a fiança estipulada. Então, tiveram que pagar para tirar Paulo da cadeia, mas eles, mas dali eles viajaram. Paulo, Silas e Timóteo viajaram para Tessalônica. Então ali, gente, foi esse tempo curto, mas causou um impacto na vida de Paulo, a maneira como eles receberam. Então essa carta que a gente vai estudar hoje, Paulo vai falar um pouquinho sobre essa igreja, como que eles receberam a Jesus e qual foi o impacto deles nas pessoas em volta. E a gente vai ver também que um pouquinho depois de que Paulo saiu de lá fugido, né? Paulo foi para Atenas e para Corinto e para outros lugares, ele mandou Timóteo de volta para saber como que estava o pessoal lá, né? Então a gente já viu em todas as outras cartas que Paulo escreveu que ele era cuidadoso com as igrejas que ele formava. Ele era um pastor que cuidava das suas ovelhas, ele cuidava do seu rebanho, ele prezava a doutrina fiel, a doutrina sem agregação de nada, né? De que Jesus era suficiente sozinho. Então, a gente vai ver que Paulo mandou Timóteo e Timóteo ia levar essa carta para eles. Então, antes de Timóteo foi, voltou, trouxe a notícia, tá? Baseado na notícia que ele recebeu, foi que ele escreveu essa carta. E diferente das outras cartas que a gente já estudou, de Paulo, onde ele sempre estava corrigindo, estava criticando, que tinha muitos erros, muitos defeitos, vocês estavam fazendo isso, vocês estão escutando as doutrinas feitas, o que que vocês estão fazendo, onde que vocês não aprenderam o que eu falei, né? Nas outras cartas, Paulo falou isso. Nessa para a igreja de Tessalônica, ele já começa elogiando. Então, é uma carta onde ele vai mais orientar, instruir, incentivar, sabe, encorajar do que corrigir, né? Então, ele, por exemplo, como eles não tiveram muito tempo com Paulo, tinham coisas que eles ainda não tinham aprendido, eles tinham dúvidas. Então, Paulo vai tentar esclarecer alguma dessas coisas nessa carta. A gente sabe que essa carta foi escrita, mas dizem que foi a primeira carta que Paulo escreveu. Então, assim, a gente já aprendeu que na Bíblia nem tudo está na ordem certa, cronológica, né? Então, essa carta foi a primeira, uma das primeiras, porque foi escrita no ano 51, 52 depois de Cristo. E muitas outras a gente já viu, foi escrita no ano 60 ou mais. Então, essa é a teoria mais aceita pelos estudiosos. Então, Paulo deixou ali uma igreja com judeus e muitos gregos, pessoas que haviam acabado de se converter ao cristianismo. Provavelmente esse é o motivo que, não por não muito tempo depois de sair de lá, ele mandou Timóteo visitar a igreja de Tessalônica. O primeiro capítulo, nós vamos começar a ler, nos faz refletir sobre o impacto transformador do evangelho em uma comunidade. Imagine receber uma carta dos maiores apóstolos da história, né? Então, essa igreja estava a ponto de receber uma carta, se bem que naquela época, né, ele era simplesmente que nem um pastor ou um padre de qualquer uma de nossas igrejas, né? Alguém querido, ninguém sabia que ele ia se tornar essa pessoa tão importante na vida de nós, os cristãos, 2020 anos depois, né? Então, vamos começar a ler. Olha como que ele começa. Irmãos, ops, mudei de capítulo. Paulo, Silvano, que também é o mesmo que Silas, em alguns lugares chama de Silvano, em algum lugar chama de Silas, mas é a mesma pessoa. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vocês. Então, essa é a saudação, né? Paulo sempre sauda, por isso que muitas vezes
não tem dúvida de quem escreveu as cartas, porque ele sempre começa falando: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, eu, Paulo, servo do Senhor. Então, assim, ele sempre se introduz como o autor daquela carta. Aí ele vem como que ele é agradecido a Deus pelo impacto dessa gente. Olha o que ele fala. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os nas nossas orações. Lembramos constantemente do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança, proveniente de uma esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu para o nosso evangelho, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então, aqui ele está dizendo que a mensagem não ficou só que bonito, né? Que bonita mensagem. Não. Ela causou um impacto, transformou vidas e fez com que esse evangelho espalhasse em outros lugares, né? Então, a gente vai ver assim, os objetivos principais dessa carta. Ele queria dar clareza para eles sobre a natureza de Cristo, principalmente, a gente vai ver isso várias vezes no Tessalonicenses, sobre a volta de Jesus. Eu acho que isso era uma coisa que Paulo tinha falado, mas não tinha gastado muito tempo nesse assunto. Então, a igreja estava um pouco confusa sobre a volta de Jesus, sobre a eternidade. Então, Paulo vai gastar tempo nessa carta falando sobre isso, né? E também ele, não só nesse capítulo 1, mas ele vai falar nessa carta, nos capítulos na frente, sobre a sua autoridade, né? Porque com tudo que estava acontecendo com a vida dele, a gente vê que Paulo foi preso, foi espancado, foi criticado, foi condenado. Então, assim, isso podia fazer os cristãos ficarem assim meio receosos, né? E não querer aceitar a autoridade de Paulo. Então, Paulo vai ter que esclarecer muitas coisas a respeito disso. Então, Paulo fala sobre a obra da fé, o trabalho do amor e a paciência da esperança. O que é isso? A paciência da esperança? É aquela coisa que nós temos que ter, né? A gente vive num mundo cheio de dificuldades, cheio de tribulações, mas a gente sabe que a gente vai ter uma vida muito melhor no céu, né? Mas a gente tem que esperar com paciência que chegue esse tempo, né? Às vezes tem hora que a gente quer que acabe logo isso daqui, né? Ai, já não aguento mais. Mas não. Se Deus é paciente, nós temos que aprender isso dele, né? Tem o tempo certo para todas as coisas. Tem as pessoas que precisam ser salvas, precisam de receber a Jesus. Então, aqui a gente vai ver, por exemplo, a nossa fé deve resultar em obras. As obras não podem querer ser o objetivo da fé, mas a fé em Deus nos faz querer fazer o bem, nos faz querer ajudar as pessoas, nos faz querer amar e ter compaixão pelas pessoas. Eu não faço isso para receber nada de Deus, eu faço isso porque eu já recebi, porque eu tenho o amor de Deus dentro de mim, aí eu posso dar, né? O verdadeiro amor é trabalhoso. A gente já viu isso lá em Coríntios, né? O que que é de verdade o amor? O amor é renúncia, né? O amor de Deus entregou o Filho único dele por nós, né? Então a gente fala, acho que amor é tão bonito, né? Um coraçãozinho vermelho, amor, te amo. Não, amor de verdade é difícil, não é uma coisa fácil, né? É trabalhoso. Precisamos ter paciência para mantermos a esperança em algo que não sabemos quando vai acontecer. Uma vizinha minha estava falando, a gente tem um vizinho aqui que a esposa morreu, já são bem mais velhinhos, mas ela falou, ai, por que que a morte, que o nascimento é tão feliz e a morte é tão desesperadora, né? Aí eu fico pensando, é desesperadora se você não sabe o que você vai alcançar do outro lado, né? Então, assim, todas as partes da Bíblia que fala sobre a morte é cheia de esperança,
É como Paulo falou, é a recompensa de tudo que eu estou vivendo hoje em dia, eu vou receber depois. Então é essa certeza. E você só pode ter essa certeza se você está arraigado e alicerçado, né? Por isso que a gente já falei aqui algumas vezes. A gente não pode ser cristão de cima do muro. Porque você nunca vai estar satisfeito, você nunca vai ter a certeza, a convicção de que a sua fé é o que você precisa. Então, quando a gente está em Jesus, que é o nosso alicerce, nada nos assusta. E a gente lê essas coisas. Alguém colocou um vídeo no Instagram essa semana, acho que foi no Facebook ou no Instagram, de um coral lindo numa escola infantil, acho que foi em Santa Catarina. E aquele mundo de criança, tudo cantando sobre a beleza do céu e que lindo que vai ser quando a gente chegar lá e encontrar com ele. Então, assim, se você cresce sabendo que é uma maravilha, que vai ser muito bonito, essa esperança, né? Eu não sei quando que vai ser, eu não sei que hora que vai ser, mas só de saber que eu vou chegar lá, que vai ter esse dia, eu tenho alegria, eu não tenho tristeza, né? Claro, como ser humano, Jesus chorou quando Lázaro morreu, né? Como ser humano, a gente sofre a perca das pessoas, mas eu fico pensando, eu vivi anos longe da minha família, sem ver. Pelo menos quando eu for para o céu, eu sei que eu vou correr lá e vou ver minha mãe, minha avó. Eu tenho certeza absoluta que elas estão lá. Absoluta. Não porque elas foram boazinhas, porque elas iam na igreja todo dia. Não. Porque Jesus era a razão da vida delas, né? Então, essas coisas fundamentais da fé é que nos alimentam para ter paciência de esperar nas coisas que a gente não sabe quando vai acontecer, né? Todas essas coisas que são mistérios de Deus, né? Todas essas qualidades demonstradas por uma igreja formada em poucas semanas devem estar presentes na nossa vida, na minha e na sua, como cristãos, né? Esse é o trabalho da igreja. O problema do ser humano hoje em dia é que quando a gente fala igreja, né, a gente pensa numa igreja, um templo, né, cadeiras, um relógio lá em cima. Não, a igreja que a Bíblia fala é o corpo de Cristo. É o grupo de pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador. Lembra que a gente já estudamos, acho que foi lá no Velho Testamento ainda, quando a gente falou um pouquinho sobre a volta de Jesus e no Apocalipse, a noiva de Cristo que vai estar vestida de branco, né? E esse vestido da noiva tem que estar impecável, de linho puríssimo. E o que são esse linho tecido? São a fé dos cristãos. Somos nós que aceitamos a Jesus como Salvador. E nós não podemos ter sujeira dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas eu não posso me santificar. O único que pode me santificar é Jesus, é o Espírito Santo, é o sangue dele lavado no meu coração, né? Então é isso que nos faz ser noiva de Cristo, ser igreja de Cristo. Isso a gente não pode esquecer nunca, né? Vamos tirar a ideia de um templo, nada, né? Deus não habita em templo feito de mãos humanas. A Bíblia fala isso, né? Eu não habito em templo feito de mãos. Lá no tabernáculo, lá no templo do Velho Testamento, Deus habitava no Santo dos Santos. Era onde ele vinha e se encontrava com o sumo sacerdote. Depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, o véu foi rasgado, abriu a comunicação. Já não precisamos mais de um sacerdote que seja intermediário. Temos Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, o que diz em Hebreus. Hebreus fala exatamente isso. Jesus é o nosso sumo sacerdote, é aquele que faz intercessão entre nós e Deus, que nos conecta com Deus, né? Diferente da maioria de nós que recebemos muita instrução, ou pelo menos estamos sempre buscando, estudando e lendo a Bíblia, essa igreja foi discipulada em apenas 3 sábados. 3 sábados foi o que eles tiveram de conhecimento, né? É, vamos ler o versículo 6 e 7, diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo.
Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então, gente, Paulo já tinha falado antes para outra igreja, não sei se foi de Roma ou de Corinto. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Isso ele era tinha coragem, né? Porque por mais que eu queira uma vida espiritual, que eu busque, eu não tenho coragem de falar para ninguém ser meu imitador. Ainda, ainda não. Então, eu acho assim, que se Paulo tinha essa autoridade, né, de falar, que ele sempre falou que a responsabilidade dele como embaixador de Cristo era muito grande. Ele levava isso muito a sério, né, porque ele sabia que ele ia prestar conta diante de Deus de toda a responsabilidade que Deus tinha dado para ele aqui, né? O testemunho dessa igreja chegou a impactar os vizinhos, não só os vizinhos locais, mas os vizinhos de outras cidades. A gente vai continuar lendo aqui, mas uma coisa interessante que eu achei, quer ver? Olha aqui, versículo 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida por toda parte. O resultado é que não temos necessidade de dizer nada mais sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então a gente tem que imaginar os gentios, né? Os judeus não, porque os judeus tinham o seu ritual, a única coisa que eles tinham que fazer era reconhecer que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Já os gregos, eles tinham uma bagatagem, uma bagagem enorme de ídolos e eles tinham o deus do sexo, o deus, era assim, de sacrifícios que eles tinham que fazer. Então, no momento que eles receberam o evangelho, eles reconheceram que Jesus era suficiente, que ele tinha sido o sacrifício, né, de Deus por nós, eles abandonaram aquelas práticas. Então, o fato deles terem abandonado, deixado para trás aqueles ídolos e aquelas práticas que eles faziam, impactou as pessoas. Mas como? Você vivia aqui fazendo seu sacrifício, agora você não vem mais, né? Então, essa mudança radical, agora, não só a mudança de eu era assim, fiquei assim, mas também do coração. Eles serviam, eles ajudavam, eles transbordavam em amor. E esse é um sinal das pessoas que têm Jesus no coração. Eles transbordam em amor. Precisamos refletir sobre o quanto nós, como igreja, temos impactado a sociedade que a gente vive. Nós fomos chamados para sermos luz do mundo, sal da terra, perfume de Cristo. Precisamos, assim como fez a igreja de Tessalônica, apresentar Cristo para as pessoas. Não precisamos do melhor treinamento. Eles não tiveram. Tudo que precisamos é um bom testemunho. É um bom testemunho pessoal da minha vida, da minha experiência com Jesus, do que ele fez por mim. Não podemos também, por outro lado, né, é importante não ignorar a necessidade de conhecer, né? Agora, eu não preciso ser um teólogo ou ir para um seminário para falar de Jesus para as pessoas. A minha experiência, o meu conhecimento pequeno, né, de Jesus, do que ele fez na minha vida, eu era assim, fiquei assim, isso basta. Isso vai ser o suficiente para impactar a vida de alguém, né? Uma experiência, a pessoa que sabe que você está passando uma coisa difícil, mas você tem a confiança de que Deus está no controle, a confiança de que Ele é fiel, né? De que Ele vai te carregar junto durante seja lá qual for a tempestade que você está passando, né? Então, essas são as experiências pessoais que nós podemos passar para as pessoas, mesmo sem estudar demais a palavra de Deus. Mas uma vez que a gente tem oportunidade, que a gente tem, naquela época,
a palavra de Deus deles era as cartinhas que Paulo escrevia, né? Porque não tinha a Bíblia que nós temos hoje, essa maravilha, né, de cartas maravilhosas que Deus permitiu que entrasse num livro para que a gente pudesse ter na mão e a hora que quiser a gente está estudando, né? Então, não vamos negligenciar. Eu acho que hoje em dia é importante, por exemplo, eu estou aqui passando para vocês o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido, né? Eu vou até compartilhar daqui a pouco uma coisa maravilhosa que eu aprendi ontem no estudo que eu fui lá na igreja, mas a gente aprende cada dia mais, a gente cresce, amadurece a nossa fé, e mais do que isso, a gente começa a conhecer quem é o Deus que a gente serve. Porque se a gente não sabe o que ele fez, o que ele é capaz, eu vou ficar com medo durante minhas tempestades, eu vou duvidar, eu vou questionar, eu vou desesperar. Mas quando você conhece o seu pai, você não vai se abalar com as circunstâncias à sua volta. Então, a gente não pode ignorar a importância do conhecimento, né? Então, a fé genuína não impacta somente as nossas vidas, mas também a de todos à nossa volta. Os tessalonicenses não se limitaram ao ouvir o evangelho, eles o viveram com convicção e alegria, mesmo no meio dos sofrimentos. Este testemunho poderoso impactou toda a região. Perdão. Sua conversão foi algo que chamou a atenção das pessoas à sua volta, né? Em um mundo onde muitas vezes a fé é tratada como algo privado, né? Ah, eu tenho fé, mas eu fico no meu cantinho. Cada um faz o que quiser. Não é assim, não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que a nossa fé seja pública, que a gente fale alto quem é o meu Deus, por que que eu sirvo esse Deus. Sabe por quê? A pessoa que está te escutando, você pode ser o único Jesus que eles vão conhecer. A única oportunidade que eles vão ter de ouvir de um Deus de amor. Vai que um carro atropela aí na esquina, dá um infarto, né? Então, a nossa responsabilidade com as pessoas à nossa volta é muito grande de levar esse evangelho. Esses irmãos da Tessalônica não se esconderam e eles foram ameaçados, eles foram perseguidos, mas no meio das perseguições eles se mantiveram fiéis. Não assustou, não teve medo. Eu falo que Deus escolheu cada uma de nós para estar nesse tempo que a gente está hoje. E eu sei que do jeito que as coisas estão, assim, eu acho que eu dei uma respirada depois que as eleições passaram, que a esquerda ficou meio de lado assim, eu dei uma respirada porque eu estava com medo do caminho que a gente estava indo, né? Mas não quer dizer que um homem pode dominar, mudar toda a situação, né? A gente está vivendo tempos onde a nossa fé vai ser testada, não só com os nossos probleminhas caseiros ou com as enfermidades que nos acontecem, mas nossa fé vai ser testada diante de autoridades. A gente vai ter que muitas vezes vai ser chamado a ficar calado, né? Mas como eu vou me portar? Eu quero que Jesus me negue. Jesus falou: aquele, perdão, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Gente, é sério, né? Então, a coisa eu vou me posicionar de uma maneira onde a minha fé é pública. A minha fé não é para ficar guardadinha dentro da minha casa, no meu quartinho. Não, ela é pública. Eu quero que todo mundo saiba quem é o meu Deus, quem é o Jesus maravilhoso que se deu por mim, que eu sirvo, né? Você tem testemunhado de Cristo para as pessoas? Você está equipada de experiências com Deus para impactar as pessoas à sua volta? Ou você está agarrada numa experiência que passou 10 mil anos atrás? A gente precisa de uma experiência nova cada dia, sabe? Cada amanhecer, ou pelo menos, não sei, uma vez por ano, ter uma experiência nova com Deus para poder compartilhar com as pessoas, né?
Cristo nos livrará da ira vindoura. Esse foi como ele terminou essa carta, né? Ele fala, vamos ler nos últimos versículos, ele fala assim, no 9: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. A ira de Deus. Ela vem, e como eu já comentei com vocês aqui antes, de uma mensagem do Louis Giglio que eu escutei, nós queremos a ira de Deus sobre as pessoas más, sobre as pessoas que rejeitam a Deus, sobre as pessoas que fazem maldade com criança, com mulheres, sobre a ira de Deus precisa vir sobre essas pessoas. E essas pessoas, até essas pessoas, se um dia, antes da ira de Deus vir, né? Porque depois que veio não tem mais chance. Agora é a chance. Até a pior pessoa do mundo, Deus veio por ela também. Deus tem misericórdia dessa pessoa. Deus ama essa pessoa. Então, em algum momento da vida dessa pessoa, se ela se voltar para Deus e reconhecer que ela é uma miserável, que ela é um pecador, Deus vai receber e vai transformar essa vida. Mas se não, a ira de Deus vai cair sobre ela, né? Então, nós que estamos salvos em Jesus, nós estamos livres da ira de Deus. A ira de Deus que deveria cair em mim, caiu no filho dele. E eu aceitei esse sacrifício como o meu presente, né, de Deus. Paulo aproveita a carta para aprofundar o conhecimento daquelas pessoas sobre o futuro, sobre o que está no calendário de Deus para o seu futuro. Enviar o seu filho de volta à terra para livrar a igreja de Cristo da ira que vai cair sobre eles, sobre aqueles que não aceitarem a Jesus. Eles viveram com a esperança firme no retorno de Jesus. Essa esperança os motivava a perseverar e a servir com alegria. Nos dias de hoje, onde incertezas, desafios são constantes, precisamos dessa mesma perspectiva, a esperança do retorno de Cristo, que nos ajuda a manter o foco. Lembra que Paulo falou há umas 3 semanas atrás? Eu prossigo para o alvo da soberana vocação, o alvo que eu vou receber lá das mãos do Pai um dia. Não um alvo, um reconhecimento que eu vou receber aqui, porque tudo que eu receber aqui vai ficar aqui. Eu quero receber lá, que aquilo é eterno, aquilo vai ficar guardado para o resto da vida, aquele presente. Bem-vinda, serva fiel. Você foi fiel lá, então vem, entra aqui no gozo do seu Senhor. Né? É isso que eu quero escutar de Deus quando eu chegar lá. Paulo não está aqui dando detalhes específicos, nem falando datas ou como as coisas vão acontecer. Ele está usando o texto para tranquilizar os cristãos, falando sobre um dos aspectos envolvidos na volta de Jesus, né, que é a eternidade. Devemos esperar com paciência e desejo a volta do nosso Senhor. Cristo não está morto. Ele vive e reina por toda a eternidade. Essa verdade é uma das bases da nossa fé. Ele ressuscitou, ele está vivo. Uma amiga estava falando ontem que ela foi no Egito, e agora recente, em janeiro, e ela foi num lugar que tem os túmulos dos reis todos, né? Daqueles faraós que se achavam os mais importantes de tudo. Está tudo lá morto e enterrado. Mas o nosso rei está vivo. O nosso rei vive. Olha que maravilha, né? Essa verdade é a base da nossa fé. Não cremos num Deus derrotado, um Deus morto, mas no Deus perfeito que vive, reina e retornará para nos buscar. Qual o ensinamento? Eu quero que quando a gente terminar, nós vamos discutir um pouquinho. Eu queria que você começasse a pensar: o que você tirou dessa lição hoje? Qual o ensinamento diante dessas palavras de Paulo? O que mais te tocou, né? O que você vai levar hoje para, durante a semana, pensar, como diz a Bíblia várias vezes, ruminar, né? Que nem a vaquinha lá que rumina, rumina, aquela graminha que ela está comendo. Agradeça a Deus pelo poder transformador do Evangelho em sua vida.
e peça a Ele que te use para impactar outras pessoas. Ore para que a sua fé, amor e esperança sejam evidentes em suas ações, inspirando aqueles ao seu redor. E peça a Deus que renove a sua esperança no retorno de Jesus, ajudando a perseverar nos desafios diários. Vamos ter desafios. Jesus falou que nesse mundo a gente teria aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu. Ontem, no estudo bíblico, a gente estudou sobre o milagre de Jesus andando sobre as águas. Quantas vezes eu já li, já estudei, já escutei sermão sobre esse milagre, né? E a gente comparou um pouquinho os três, Mateus, Marcos e João, relataram esse milagre com algumas diferenças de um para o outro, mas durante a minha preparação para o estudo, eu fiquei pensando, né? Porque Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, né? 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, então devia ter umas 12.000 pessoas ali, se você contasse as mulheres e as crianças. Sobrou um monte de cesto, ele mandou recolher as migalhas para que não se perdesse nada. Então, ele saiu dali, ele falou: Olha, vocês vão para o outro lado, me espera de lá, eu vou subir no monte, porque eu preciso um tempo com Deus, né? Preciso um tempo com meu pai. E ele subiu sozinho, os discípulos entraram no barco para atravessar o mar da Galileia, e lá pelas tantas, uma tempestade enorme se armou. Dizem que é muito comum tempestades no Mar da Galileia. A gente sabe que entre os discípulos, alguns eram pescadores, então eles sabiam, já tinham estado nessas tempestades várias vezes. Mas, do jeito que eles relataram, essa tempestade foi muito mais forte do que normalmente acontece, né? Então, lá para as tantas, tem um que fala claramente que Jesus sabia que os discípulos estavam em apuro. Então, ele resolveu descer do monte e ir lá encontrar com eles andando na água. Aí eu fiquei pensando, porque ela dá o estudo para a gente estudar em casa antes de chegar lá na terça-feira. Minhas ponderações, né? Jesus sabia que os discípulos estavam indo para o meio do mar, que havia uma tempestade, porque ele é Deus, ele é soberano e ele é Senhor do tempo e de tudo. Então, primeiro, ele podia não ter mandado os discípulos irem, né? Falar, ó, vamos esperar aqui um tiquinho, porque vem uma tempestade aí, depois a gente vai. Ele podia ter impedido a tempestade de vir, segurado ela lá um tiquinho. Ele podia ter lá da praia falar: para, vento, para, tá bom. O que ele decidiu fazer? Ir andando sobre as águas para encontrar os discípulos. Então a gente vê nessa história algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, Jesus sabe o tempo certo, né? Na hora que eu estava estudando, eu lembrei de Lázaro, que Jesus soube que Lázaro estava doente. Ele podia ter saído correndo e ido para lá antes do Lázaro morrer. Mas ele falou: daqui a 3 dias nós vamos, né? Por quê? Tudo que Deus faz é perfeito. O tempo de Deus é perfeito, né? Jesus queria que os discípulos tinham visto Jesus curar enfermos, multiplicar pão, transformar água em vinho, curar o homem lá no tanque de Betesda. Eles tinham visto muitos milagres, expulsar demônios, mas Jesus queria que eles soubessem que ele era o I am, o Deus Criador. Ele tinha controle sobre todas as coisas. Controle sobre o tempo, controle sobre gravidade. Essa experiência foi íntima, só dele e dos discípulos. Que nós, eu e cada uma de vocês, possamos ter experiências íntimas com Deus, coisas que Ele está nos revelando sobre Ele, que eu nunca conheci antes. Sabe, a Bíblia relata que Jesus chegou lá nesse lugar, no meio do lago,
quarta hora da noite. A quarta hora devia ser, dizem, né, que era mais ou menos entre as 3 e 5 horas da manhã, a hora mais escura da noite, né? Então, na hora mais escura, o vento estava mais forte, né? Então, às vezes, a gente não sabe. Ontem mesmo no meu grupo tinha uma moça que ela está na hora mais escura. O filho dela acaba de entrar numa cadeia ontem para passar 10 anos. Então, sabe, assim, na hora que eu comecei a conversar no meu grupo, e a gente, aí eu falei, olha, eu quero que cada uma pense em qual é a sua situação. Aí ela começou a chorar. Então, assim, cada um tem a sua tempestade, mas nós temos um Deus que vem na hora certa. Não é no meu tempo, mas é no tempo dele, né? Se ele tivesse vindo antes ou parado o vento, os discípulos nunca saberiam. Né? Então, naquele momento, e a Bíblia fala, mesmo nessa história, que depois de ver o milagre da multiplicação dos pães, os discípulos ainda estavam com o coração endurecido, ainda não tinha caído a ficha. Né? Então, Jesus se revelou a eles. Então, peça a Jesus que se revele a você. Sabe, gente, eu não sei se é a idade que está acontecendo comigo, mas cada dia eu quero mais de Deus, cada dia eu quero mais de Jesus. Sabe, um pouquinho só não está me satisfazendo. Eu quero falar sobre ele, eu quero, sabe, escutar mensagens, eu quero estudar a palavra de Deus, quero que ele se revele a mim de maneira nova a cada dia. Né? Essa história de ontem, quando eu comecei a anotar essas coisas, eu falei, gente, olha, eu nunca tinha prestado atenção. Para mim era só, ai, que lindo, Jesus andou sobre a água, e Pedro andou na água, e Pedro caiu lá no fundo. Não, tem muito mais. A gente tem que desembrulhar o que mais que Jesus estava querendo ali naquela história, né? Então, que a gente possa. Hoje eu queria deixar vocês nesse desafio, sabe? Que a gente tenha uma experiência única com Deus. O que é que você tem que você precisa deixar? O que é que você tem que está tomando o lugar de Deus na sua vida? O que é que você tem que você oferece mais tempo ou mais devoção do que a Deus, do que a Jesus, né? O que é na minha vida? É o filho, é o marido, é o trabalho, é um personagem bíblico que seja, que eu dou mais valor do que a Deus, né? Então, muito cuidado. Hoje eu li no trecho que eu estou lendo da Bíblia inteira, hoje em Deuteronômio, é sério, sabe? Porque a Bíblia fala que lá em Deuteronômio, eu acho que foi 5, 4 ou 5, que Deus não quer que a gente faça nada, 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 que não sei, que a gente não use imagens de nada criado, de nenhum ser humano, de nenhum animal, de nenhuma estrela, que a gente não se dobre diante de nada feito por mãos humanas, só para Ele. Né? Isso está em Êxodo 20, que é quando veio os 10 mandamentos, e agora em Deuteronômio, eu acho que é interessante se vocês quisessem ler. Deuteronômio não é tão chato quanto os outros 3 livros. Deuteronômio é Moisés recontando a história de Israel para a geração nova, porque se vocês sabem, é, o povo de Israel que saiu do Egito teve que morrer todo, porque Deus falou que nenhum deles ia entrar na terra prometida, só Josué e Caleb, né? Então, essa geração tinha escutado, né, da história de Faraó, de saindo do Egito, mas Moisés está contando para eles a história e contando de como que Deus foi fiel e contando de como que o povo murmurou e reclamou e Deus ficou bravo, né? Então eu acho que é interessante se vocês e olha, Deuteronômio é o livro que Jesus e até os apóstolos, Paulo mais lembra no Novo Testamento. Você pode ver que quando tem alguma menção do Velho Testamento, quase sempre é do livro de Deuteronômio. Então, se vocês tiverem um tempinho e quiserem ler, eu acho que é interessante. É um livro assim que não é tão pesado e não repetitivo, porque ele está só fazendo né, aquele compilado da história para eles. Mas é muito interessante, porque
O Deus é o mesmo. O que que ele quer? Ele quer um povo separado. Ele quer um povo diferente. Ele quer um povo santo. É isso que ele queria do povo de Israel, né? Mas como eles estavam vivendo num mundo rodeado de muitas culturas diferentes, ele teve que instituir o que era que ele precisava que o povo dele fizesse. Então ele deu os mínimos detalhes de tudo que era para eles fazerem, não ficou nada. Deus cuidou dos detalhes de herança, de casamento, de doença, de vírus, de peste, tudo. Deus foi tão assim detalhista com os judeus, gente, para proteger eles de todas as coisas. Então, assim, eu fico impressionada quando eu leio, sabe? Como que Deus foi detalhista, até na. Olha, vocês vão plantar por tantos anos, depois vocês vão deixar a terra descansar por um ano, porque senão não vai produzir tanto. Até isso Deus cuidou, né? Então, assim, o Deus do Velho Testamento não é um Deus ruim, né? A Renata estava até falando isso outro dia. Pode até parecer, mas é um Deus que estava formando uma nação parecida com ele, em pureza, em justiça, em santidade, né? Então, para a gente chegar diante de Deus, a gente precisa da santidade, né? Não pode chegar diante dele. Inclusive, hoje em dia a gente até tem muito mais acesso do que naquela época. Naquela época era um homem só que podia passar lá atrás, e se ele tivesse escondidinho lá dentro dele um pecadinho, pum, caía lá fulminado. Aí tinha que puxar a cordinha, né? Porque ninguém podia entrar lá para pegar o corpo, né? Então, hoje meu desafio é esse. Eu peço a Deus que dê a vocês uma experiência nova, sabe? Que seja lendo a palavra de Deus, que vocês descubram algo novo, seja numa oração que Deus se revela a você de uma maneira diferente, seja conversando com alguém e a pessoa te pergunta alguma coisa de Deus e você fala sem medo, sem vergonha, né? Seja o que for, eu quero que você tenha uma experiência nova essa semana. Que Deus te abençoe muito nessa semana que começa para nós hoje.